Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de certificação AZ 900. Dois recados rápido. Dependendo do momento em que você assiste a este vídeo, a nossa plataforma já esteja disponível. Nela você encontra cursos preparatórios para certificações e outras tecnologias. Também aqui na descrição do vídeo você encontra os nossos contatos e também o link da plataforma. Os nossos contatos, se você precisar de uma consultoria em Azure ou em microserviços, os nossos contatos estão aqui embaixo, basta falar comigo, com nossa equipe, que a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Para esse vídeo, vamos lá falar sobre serviços de armazenamento no Azure, pessoal. Basicamente, como a gente costuma falar, é o nosso Storage Account, né? Contas de armazenamento, que basicamente é o nosso lugar onde nós guardamos dados, informações, é o nosso armazenamento na nuvem do Azure. Vamos lá que você vai entender que tem muita coisa legal nesta aula aqui. Então, vamos lá adentrando dentro do nosso conteúdo, pessoal. Para você que está chegando, né, no mundo de tecnologia através desse curso, né, basicamente, pessoal, o Storage Account, ele é uma caixa, tá? Uma caixa ali onde você pede para o Azure, você solicita no portal, e eu vou mostrar aqui para você, onde você solicita a criação dessa caixa do Storage Account, e dentro desta caixa nós temos vários tipos de serviços de armazenamento. Então é isso que eu quero te ensinar nesta aula. Então, de olho na tela, pessoal, o Azure Storage Account é um serviço fundamental de armazenamento na nuvem que oferece uma solução escalável e segura para armazenar dados não estruturados e estruturados. Ele serve como base para vários serviços de armazenamento no Azure, fornecendo acesso altamente disponível e durável aos dados. Basicamente, pessoal, é o local onde a gente armazena arquivos, né? Não tem muito segredo nisso daqui. Uma observação é que eu não estou falando aqui sobre armazenamento de bancos de dados, que lá a gente tem dados, né, estruturados, que tem correlação, né, é diferente. Aqui a gente está falando de um armazenamento comum, por assim dizer, tá bom? Então, quais são as principais características, tipos de armazenamento, que nós vamos ver aqui no nosso segundo slide. Ele suporta aí o Blob Storage, o Azure Files, o Azure Queue Storage e o Table Storage. Também tem discos de VMs aí que usam o Azure Management Disk, que é um serviço separado. Mas eu não vou tratar dele aqui, que não cai muito na tua prova. Também temos aí a questão da redundância, a gente vai falar nisso daqui na próxima aula, tá? Que são opções de redundância para garantir a durabilidade e a alta disponibilidade. A gente vai falar sobre isso daqui na próxima aula, e é uma aula bem importante mesmo para a tua prova e para o teu dia a dia. A segurança também, temos aí a questão de segurança, criptografia e repouso, RBAC e suporte a chaves de acesso compartilhado, que são as famosas SAS, tá? Também a gente vai ver mais para frente. E o desempenho aí, diferentes níveis de performance com o Standard, o Premium e para diversos tipos de casos diferentes, tá? Então aqui só um slidezinho para a gente introduzir. Bom, então nós temos aí no Azure, dentro do Storage Account, os 4 principais serviços aqui, que é o Azure Blob Storage, que ele é feito, pessoal, deixa eu pegar minha caneta. Bom, perfeito. O Azure Blob Storage, ele, pessoal, ele é um tipo de armazenamento muito usado no Azure, acho que um dos mais usados, para você armazenar qualquer tipo de arquivo aleatório. Então, vídeos, backups, log, arquivo PDF, DocX, não importa. Qualquer tipo de arquivo você pode colocar ele, arquivar ou armazenar dentro de um Blob Storage. Então, é um armazenamento muito comum no Azure, muito utilizado. A gente usa bastante ele para guardar aí qualquer tipo de arquivo que a gente quiser. Mas são arquivos que são assim não estruturados. Você vê que você pode colocar nele arquivos aleatórios, tá? Depois nós temos o Azure File Storage, que o Azure File, pessoal, basicamente é um armazenamento baseado em SMB, permitindo compartilhamento de arquivo na nuvem semelhante a um file server tradicional. Só que aqui a vantagem, pessoal, é que a gente não precisa utilizar o Windows Server, né? Então o Azure consegue te entregar um serviço de storage, um serviço de
armazenamento de arquivo, igual o nosso clássico, né, servidor de arquivo aí, que a gente utiliza o //, né, e acessa as pastas ali de trabalho da empresa. Basicamente é você ter um file server na nuvem. Tá? E esse file server você pode compartilhar ele com todos os departamentos da empresa. Então você não tem aí nível de sistema operacional para se preocupar, né? Então você elimina essa camada do sistema operacional e você já vai ter ali diretamente o Azure File Storage para criar os compartilhamentos da tua empresa. Tá? Ele é bem utilizado. Claro que tá mais para frente, na Z104, entre outros, tem maneiras de você também deixar esse Azure File Storage no modo híbrido, né, onde você coloca ali uma certa porcentagem online e offline para poder trabalhar ali a questão da tierização também, entre várias outras coisas, tá bom? Mas basicamente é um file server na nuvem, sem precisar na nuvem de um sistema operacional. Temos também o Azure Table Storage, pessoal. Basicamente é um serviço de armazenamento NoSQL, né, NoSQL, para dados estruturados simples de chave e valor. Basicamente, pessoal, um tipo de armazenamento simples de chave e valor para quando você não precisa de um banco de dados completo, você quer, né, um armazenamento de chave e valor mais simples, então você pode utilizar o Azure Table Storage, tá? Ele não é um banco de dados relacional, ele não usa SQL, não tem joins, tá bom? Ele é rápido, é barato, escalável, ele é ideal quando você precisa guardar e consultar dados simples sem regras complexas, tá bom? Então, um exemplo simples, sei lá, imagina um sistema que precisa guardar preferências de usuário. O usuário 1, tema dark e idioma português. O usuário 2, tema light e idioma inglês. Então, chave, valor e armazenamento simples, tá? Não é um banco de dados. E temos também ali o Azure Queue Storage, que é o armazenamento de mensagens para comunicação entre componentes de aplicação distribuídas, permitindo o desacoplamento entre serviços, tá? Ou seja, pessoal, ele é usado para armazenar mensagem e desacoplar partes de uma aplicação. É basicamente isso, tá bom? Então, para sistemas, aí, principalmente quando você quer usar filas, né, de outro sistema de forma assíncrona, né, e você desacopla, folga a tua aplicação, né, cria uma fila para ser consumido por outra fonte, por outra aplicação, tá bom? É bem tranquilinho. Aqui, pessoal, temos os nossos Public Endpoint, pessoal. Os serviços de armazenamento do Azure, ele tem um Public Endpoint, onde você pode compartilhar o teu serviço ali de armazenamento para a web, né, ou compartilhar ele também só de uma forma privada ali dentro da tua empresa. O que eu quero dizer aqui é que, pessoal, cada serviço ali de armazenamento dentro do Storage Account, que eu já vou te mostrar, segura que eu vou ter que abrir aqui o portal do Azure para te mostrar um pouquinho, porque essa questão aqui do Storage Account, para quem nunca viu isso daqui, só na parte aqui teórica fica um pouco complexo de pegar algumas coisas, então eu vou abrir aqui para te mostrar. Então, cada serviço de armazenamento, como o Blob, como o arquivos do Azure que eu acabei de falar, né, que é um file server, como o armazenamento de filas, que é o Queue, como o armazenamento de tabelas, que é o Table, cada um deles gera um endpoint público quando você publica ele para a web, né? E você pode compartilhar esse link com pessoas, com aplicações. E aí, o que acontece aqui? Tá vendo que aqui, ó, o Storage Account Name, ele tem que ser único. Por quê? Porque o sufixo que está relacionado ao tipo de armazenamento, ele nunca muda. Então, ó, o blob vai ser blob.core.windows.net. O arquivos do Azure vai ser file.core.windows.net. O filas vai ser queue.core e o table.core, nunca muda o sufixo. O que vai mudar aqui no meio é o nome do storage. Por isso que você e eu e todo mundo não podemos ter o mesmo nome do storage. Se eu criar aqui um storage, sei lá, como VM teste 01 e você também tentar criar aí com o mesmo nome, a gente não vai conseguir criar. Porque ele cria um endpoint público que pode ser exposto para a web, para uma aplicação, para uma empresa, para uma pessoa, você quer compartilhar, e aí a gente não pode ter o mesmo nome, ficaria inviável, tá bom? Então, pega só essa partezinha aqui, ó, pessoal, para cada tipo de armazenamento, olha, blob, file, queue e table, ele muda só o meio aqui e o nome aqui, o sufixo é igual para todo mundo e o nome do storage também tem que ser único, beleza? Bom, vamos falar agora sobre Performance Tier, pessoal. Isso aqui é muito importante vocês entenderem.
Daqui a pouco a gente vai chegar lá na questão também dos tiers de armazenamento. Mas o que acontece aqui, pessoal? Aqui nós estamos falando apenas de performance da conta. Então, ou seja, nós temos o Storage Account, o Standard e o Premium. Já vou fazer uma pausa antes de continuar para que vocês possam ver algo interessante. Então, pessoal, aqui dentro do portal do Azure, calma, tá? Como eu sempre falo, a prova do AZ900, ela é conceitual, tá, pessoal? Nem precisaria abrir aqui o portal, mas eu estou indo muito mais além para poder te ensinar. Então, aqui dentro do portal do Azure, por exemplo, eu tenho aqui os Storage Account. Então, eu tenho um criado que eu criei aqui para teste, para esta aula. Então, quando eu acesso esse Storage Account, você vai ver também, segura que você vai ver também a parte de criação dele aqui, para eu tirar umas dúvidas junto com vocês. Então, quando eu acesso aqui o Storage Account, olha só, dentro do Storage Account, quando eu acesso ele, deixa eu abrir aqui todos os arquivos, ó. Deixa eu voltar para cá, Storage Account. Quando eu estou dentro do serviço do Storage Account, aqui ele lista para mim, se eu tivesse mais de um Storage Account, ele ia listar aqui, o Storage 2, o Storage 3, 4, só tenho esse daqui. Quando eu acesso ele, ó lá, agora eu acessei o meu Storage Account, aqui, ó, esta parte aqui eu quero que você veja, ó, Data Storage. Nós temos os 4 tipos de serviços de storage que nós falamos ali na aula, certo? Nós temos aqui, ó, o Container, o File Share, o Queue e o Table. Ah, Diego, como assim o Container? Eu não vi o Container. Pessoal, o Container, aí voltando lá, que isso aqui é importante falar para vocês. O Container, que é o Azure Blob Storage, porque, presta atenção nisso daqui. O serviço hoje se chama, na verdade, Container, como está lá no portal do Azure. E o Blob é os arquivos que vão dentro deste Container. Por que aqui está Azure Blob Storage? Porque, pessoal, no passado ele chamava este nome. Então, no dia a dia, você não vai ouvir ninguém falar Container. Você vai ouvir o pessoal falando Azure Blob Storage. Entende? Mas, voltando lá agora para o portal do Azure, quando eu estou aqui, ó, você vê o Containers, né? Ele agora tem esse nome chamado Containers e dentro dele, aqui dos Containers, a gente tem os Blob, tá? Temos o File Share, que é a parte aqui do File Server na nuvem. Temos aqui, ó, por exemplo, que eu criei também de teste. Temos aqui o Queue e o Table, beleza? Os 4 serviços aqui de armazenamento. Só queria mostrar, calma, não é para você entender tudo. A implementação e ir mais a fundo nele é para a prova seguinte de AZ104. A AZ900, pessoal, é só o conceito. Nem precisaria eu mostrar aqui, mas eu estou mostrando para poder te dar essa visão, tá bom? Por que foi importante eu te mostrar isso? Porque a gente vai começar a entrar aqui na questão de tier e confunde a galera que começa a estudar Azure. Então, pessoal, voltando aqui para a gente entender a performance tier. Storage Account. Aqui estamos falando apenas de performance da conta, tá bom? Standard e Premium não tem nada a ver com Hot, Cool, Archive, que são a tierização aí para poder otimizar custo. Quando a gente está falando aqui de Storage Standard e Premium, do tier de performance, é literalmente o tier de performance aí da conta. O Standard usa armazenamento padrão, não SSD, com custo menor de armazenamento, mas maior latência. E o Premium nada mais, nada menos do que ele é mais caro, tem a menor latência, usa SSD, indicado para cargas que exigem baixa latência, como aplicações críticas, banco de dados e por aí vai. Azure Files Premium, né, onde você quer um Azure Files mais performático. Tá? Então, basicamente aqui a gente está definindo o Performance Tier do Storage Account. Calma que a gente vai ainda lapidar isso daqui, tá? Vocês vão entender. Vamos seguir. Olha isso daqui. Entendendo os tiers do storage. Então a gente tem três coisas diferentes. Presta atenção nisso aqui que confunde muita galera. 3 coisas diferentes. Primeiro, olha de olho na tela. A gente tem o Performance Tier, Standard ou Premium. Isso, pessoal, define a performance da conta. Beleza? Tá aqui, ó. Performance Tier, Storage Account, Standard e Premium. Classe de performance da conta, ou seja, vai definir latência, o throughput, custo base, não tem relação direta com Hot, Cool, Cold ou Archive. Como assim, Diego? Calma aí. 2. Qual que é a segunda questão?
O segundo, o The Full Access Tier do Blob. Aqui, pessoal, aqui define o que é isso aqui. Isso aqui é o tier inicial dos arquivos novos que vão ser colocados dentro do Blob Storage. Tá? Ou seja, isso aqui define os tier dos arquivos. Ou seja, o tier padrão para os blobs recém-criados. Então, a gente tem a opção Hot, Cool e Cold. Diego, entendi, foi nada. Então, olha aqui. Olha só isso daqui. Então, pessoal, dentro aqui do Storage Account, eu vou clicar em Create para vocês entenderem. Então, quando a gente está criando aqui o Storage Account, só para você entender, você coloca o nome do Storage Account qualquer, escolhe a região, escolhe aqui o Resource Group, né, a Subscription Resource Group. E aqui embaixo, olha isso, a gente escolhe a Performance Tier, Standard ou Premium, tá vendo? Só o que acontece? Aqui, quando a gente seleciona o Premium, ó, aqui embaixo, olha só, ele tem a redundância, certo? Que a gente vai falar na próxima aula. Só, certo? Quando eu escolho o Premium, ele abre aqui embaixo, opa, eu tenho que dizer, eu vou usar o Premium, esse Premium desse Storage, para qual fim? Para Block Blobs, File Share ou Page Blobs. A gente tem que escolher para quem a gente vai apontar esse Premium Account Type. Entende? Ou seja, então aqui eu estou escolhendo a performance se eu quero Premium ou Standard, e quando eu seleciono Premium, eu preciso definir para quem que eu vou apontar esse Premium. É para o Block Blobs, é para o File Share, né? O Block Blobs ali que a gente viu, né? Para qualquer tipo de arquivo que você queira subir. O File Share, que é um servidor de arquivo, ou para o Page Blob. Para quem que eu vou definir esse Tier Performance? Entende? Então é aqui que eu defino se eu quero uma dessas três opções, Premium. Se eu colocar Standard, então ele vai criar no padrão Standard e vai definir que esse meu recurso aqui ele seja mais rápido, com menos latência, mais performance. Beleza? Se eu voltar para o Standard e passar para a próxima tela, olha isso, nós vamos ter aqui Blob Storage. Ele tem um Access Tier para Blob Storage. Se eu quero o Hot, Cool ou Cold. Entende? Ou seja, aqui é o Access Tier voltado para otimizar custo, mas para os arquivos, tá? É o Access Tiers do arquivo. E cadê o Archive? O Archive, pessoal, é um tipo de armazenamento não online, né? Onde a gente vai chegar lá, segura aí, mas é onde ele não ele não está disponível de imediato. Quando você coloca ele no Tier Archive, que a gente vai ver, quando você quer acessar esse arquivo novamente, ele precisa ser reidratado e há um tempo para esse arquivo ficar disponível para você. Então, por isso que ele não fica aqui de imediato, tá? Então, a gente tem o Hot, Cool, Cold, tá vendo? Para Blob Storage, tá? Não é para tudo. É para esse tipo aqui de armazenamento que a gente acabou de ver. Beleza? Mas quando eu volto para a tela principal, tá no Standard, e eu coloco o Premium, olha, eu selecionei o Premium, e eu venho aqui e seleciono Block Blobs, olha lá, eu selecionei que eu quero o Premium para Block Blobs, e eu vou para a página seguinte, aí a minha opção de tierização sumiu. Cadê o Hot, Cool, Cold? Aonde que está? Não tem mais. Por quê? Porque eu defini que para Blob aqui, ó, para Block Blobs, eu defini que eu quero Premium. Então, aqui não tem nada a ver mais com tierização. Ele fala, você quer Premium? Então, não tem mais Hot, Cool, Cold. Você não vai trabalhar com tierização. Ele está entendendo que a gente quer performance máxima. Então, esquece a tierização. Vamos trabalhar com o máximo de performance possível. Por isso que é mais caro, tá? Então, é esse gatilho que eu quero pegar. Então, o que eu quero que você pegue? Em performance, o Standard está voltado aqui para uma performance, né, um pouco menor, e o Premium para uma performance um pouco maior do Storage. Mas quando você seleciona Premium, você é obrigado a definir se é para Block Blobs, para File Share, né, você quer um servidor de arquivos mais rápido, mais Premium, ou Page Blobs. Tá? Você tem que dizer para quem quer. Então, Diego, eu vou colocar aqui para Block Blobs e vou criar um Storage Account Premium para este fim. E agora, eu quero também selecionar para o File Share. Você vai ter que criar outro Storage Account Premium e selecionar File Share. Aí você vai ter duas contas de armazenamento. Uma que você selecionou aqui, neste caso, o Premium para Block Blobs e outra para, por exemplo, File Share. Entende? Então, voltando lá para a aula para a gente finalizar. Então, pessoal, Performance Tier, Storage Account, Standard vs Premium.
a classe de performance da conta. Beleza? Definir a latência, throughput e custo base. Não tem relação direta com hot, cool, cold ou archive. Diego, mas eu não vi o archive. Bora lá. Então a gente volta para a parte do storage account. Tem um storage aqui, qualquer. Eu vou clicar nele. Dentro dele eu vou lá nos containers, porque essa questão, ó, quando eu clico nesse... deixa eu ver se eu consigo... Eu vou clicar neste containerzinho aqui e vou subir aqui um arquivo. Vou fazer um upload. Então deixa eu pegar qualquer arquivo, só para simular. Então quando eu coloco o arquivo aqui, que vai dar erro ali, quando eu abro aqui o arquivo, eu posso escolher a tierização. Ele está pegando hot por herança, né? Porque foi isso que eu defini na criação. Mas, olha lá, aqui aparece o archive. Então aqui nós temos o hot que ele pegou por herança, temos o cold e o archive. Por que o archive? Só para você entender, esta tierização aqui é a mesma que a gente viu lá na outra página durante a criação. É que lá na criação você já está falando para o Azure e para o Storage o seguinte: se você lá na criação colocar assim, olha, eu vou selecionar a cool, né, uma tierização aqui com um valor mais barato no armazenamento, mais um custo maior por transação. Se você colocar isso lá na criação, então por herança aqui, tudo vai ser criado nessa tierização aqui, por exemplo, cool, que você selecionou. É isso, entendeu? O archive não aparece lá, e isso daqui são as mesmas propriedades que aquela lá do início, mas o archive não aparece lá porque o archive é um tipo de armazenamento basicamente offline. Quando você clica, armazena o arquivo em archive e você seleciona ele e tenta recuperar ele, ele precisa ser reidratado. E isso leva tempo, leva minutos, horas para que ele possa ser disponibilizado para você. Então, basicamente, não faz realmente muito sentido você criar um storage account e para a tierização de container aqui, né, do blob storage, não faz sentido você criar ele como archive offline. Então, você tem essa opção para fazer depois. Beleza? Vamos voltar. Então, voltando para fechar tudo isso. Tiers, Performance Account, né? O Performance Tier, Storage Account. Temos o Standard e o Premium, é a classe de performance da conta. Temos o Default Access Tier para Blob Storage, né? Aplica-se somente a Blob Storage, tá, pessoal? Essa tierização de Hot, Cool, Cold aqui e Archive é para Blob Storage, lá para o container, tá bom? E você pode fazer essa tierização por arquivo que você sobe dentro do container. Tá? Para cada arquivo individual, você pode mexer na tierização de cada arquivo. Depende muito, né, da frequência de consumo que você acessa o arquivo. Você vai entender. Segura aí. Bom, basicamente, como eu tinha falado aqui, ó, o archive não pode ser definido como padrão da conta. Tá? Você lá no arquivo, depois seleciona que você quer arquivá-lo. Tá? O Blob Access Tier, nível do arquivo. Aqui, ó, é a nível de arquivo. Aí sim, cada blob, o arquivo, o PDF, o vídeo, o docx, enfim, qualquer coisa que você subir dentro do container lá, cada arquivo que a gente chama de blob é o arquivo, pode ser movido individualmente entre hot, cool, cold e archive. Beleza? Aí o archive aparece. Se o blob herdar o tier cool da conta, ele nasce cool. Entende? Mas pode ser alterado manualmente via o Lifecycle Management. Aí a gente consegue trocar para outro tipo de tier. Beleza? Para que serve tudo isso daí? Bom, temos o Blob Storage Tier. Então, pessoal, dentro do Blob Storage, os dados podem ser classificados em diferentes tiers de acesso, baseado na frequência de leitura / escrita. Isso ajuda a otimizar custo. Então, pessoal, os principais tiers são o Hot, que a gente viu, para dados acessados com frequência. Beleza? Ele tem um custo de armazenamento mais alto, mas a leitura e a escrita, né, o acesso a esse dado, ele é mais barato, tá? O Cool, que é uma camada fria, que a gente diz, é uma camada online também para dados poucos acessados e modificados, exigindo armazenamento mínimo de 30 dias, tá? Tem custo menor para armazenar, ele é mais barato que o Hot, mas ele tem um custo maior de acesso comparado à camada quente. E essa lógica se repete para as demais camadas. Beleza? Ó, o Cold, que é o frio, também uma camada fria, uma camada online para dados raramente acessados, mas com recuperação rápida, exigindo armazenamento mínimo de 90 dias. Tem custo menor também de armazenamento
e tem um custo maior para acesso. E o Archive é uma camada offline para dados raramente acessados, com latência de horas e armazenamento mínimo de 180 dias. Quando você coloca na camada Archive, esse dado vai para uma camada muito fria e esse dado precisa ser reidratado para que você possa acessar. Beleza? Seguindo, nós temos aqui então, pessoal, basicamente é uma tela que vai ficar aí no material para vocês que explica basicamente a mesma coisa que a gente viu no slide anterior, tá bom? A camada Hot, Tier, Cool, Cold e Archive. Beleza? Você pode ler o material, mas essas camadas servem para você basicamente otimizar custo, tá bom? Vai ser de acordo com a estratégia da aplicação, do armazenamento da tua empresa, que o Hot, Cool, Cold e Archive tem ali, quanto mais quente, mais caro fica o armazenamento, mas o custo de acesso é mais barato. Quanto mais o arquivo desce, o custo de armazenamento é mais barato, porque uma camada que não é quente, né, vai ficando cada vez mais barato, mas o custo para acessar é mais caro. Beleza? É essa a lógica. Seguindo, bora lá. Aqui, pessoal, então, por que a gente viu lá, por que o Premium não usa o Blob Access Tier, o Hot, Cool, Cold Archive? Como assim, Diego? Lembra que quando a gente estava aqui no Storage Account, olha aqui, ó, quando a gente veio aqui e eu falei, olha pessoal, se a gente criar uma nova conta de armazenamento, um Storage Account novo, quando eu seleciono o Premium aqui, ó, na próxima página, né? Olha só, eu vou colocar o Premium, olha isso. Quando eu coloco o Premium, tá vendo que a tierização Hot, Cool, Cold some? Ele some no Premium. Quando eu volto ele para Standard, na próxima página, eu preciso escolher a tierização entre Hot, Cool e Cold para Blob Storage. Para Blob Storage. Não se esqueça, não é para tudo. É para o Blob Storage essa tierização aqui, tá bom? Então, por quê? Por que o Premium não usa o Blob Access Tier, Hot, Cool, Cold e Archive? O Premium ele é otimizado para baixa latência, pessoal. Tá? Ele usa SSD e é criado para workloads específicos, né? Block Blobs, File Share e Page Blobs, que a gente viu lá. Ele é específico para esses três caras, tá? Quando você cria, você diz para qual ele vai ser destinado, se para Block Blobs, para File Share ou Page Blobs. O Blob Access Tier, Hot, Cool, Cold e Archive existe para otimização de custo por frequência de acesso e só se aplica a Block Blobs em conta standard. Beleza? Por isso, contas Premium não utiliza o mesmo modelo do Blob Tier. O foco do Premium é performance, não economia por tier. Beleza? Faz sentido? Resumo rápido aqui. Embaixo, então, Storage Account Type, Standard. Tier disponível, Blob Access Tier. E no Premium não usa o Blob Access Tier, né? Aquele Hot, Cool, Cold Archive é só para, neste contexto aqui que a gente está falando, é para Blob Access Tier. Beleza? Se você precisar otimizar custo por frequência de acesso, Hot, Cool, Cold Archive, escolha o Standard. Se o foco é baixa latência e alto desempenho SSD na veia, vá para o Premium, tá bom? Por que isso? Porque, pessoal, você pode ter diferentes tipos de arquivos ali, e cada arquivo pode ter uma frequência de acesso, tá? E esses arquivos podem ser arquivos de aplicação, várias outras coisas. E você pode ali reclassificar a tierização dele para poder economizar. Porque Hot, o armazenamento é mais caro. E quanto vai descendo essa escadinha, Cool, Cold Archive, o armazenamento vai ficando cada vez mais barato. Mas o acesso dele vai ficando cada vez mais caro. Tá bom? Seguindo, bora lá para o Azure. Seguindo, vamos lá para o Azure File Standard. Pessoal, aqui a gente tem o Access Tier e modelo de cobrança. Vamos lá. O Azure Files, como a gente já falou aqui, certo? Ele é para você ter aí um servidor de arquivo em nuvem, né? Ou híbrido, basicamente. Então, assim, no Azure File Standard, os tier não alteram a performance, tá? Eles alteram como você paga custo de armazenamento por giga versus custo de transação. Então assim, pessoal, basicamente no Azure Files a gente também tem a tierização. Temos lá o do Blob, que a gente acabou de ver, Hot, Cool, Cold, Archive, e também temos aqui os tiers dentro do Azure Files. Ou seja, nós temos, se a gente for lá, vamos lá ver então qual que é. Então se eu vim aqui dentro, né,
do meu storage, eu tenho aqui, ó, container, file share, queue e table. Vamos aqui no file share. No file share, eu tenho aqui, por exemplo, um criado. Por exemplo, se eu vim aqui e editar, vamos aqui em propriedades. Olha só. Ele está com access tier, cool, tá vendo? Mas quais são aqui os access tiers que eu tenho acesso? Que eu tenho disponível? Eu tenho o premium. Como esse aqui foi criado em standard, o premium já não está, né, disponível, certo? Porque o storage account ele foi criado como standard. Então, o premium já não posso mais utilizar. Eu teria que criar outro storage account. Temos a transação aqui otimizada. Temos o hot e o cold. E o cool, perdão. Esse daqui são os 3 tipos disponíveis neste momento, porque eu criei em standard, tá bom? Então, aqui agora, a nível de file share, nós temos esses tier aqui, que é diferente lá, que é basicamente existe o propósito disso, pessoal, existe. É a mesma coisa do Blob, existe o propósito disso para otimizar custo. Mas aqui é um pouco diferente porque a gente está falando do file share. Lá, a gente está falando de arquivos separados. Então, voltando para a aula, então vamos lá. Tabela curta e clara. O Transaction Optimized, ele é indicado para muitas operações, muitos usuários, muitos acessos, muita leitura e gravação. Então, é óbvio, né? Era de se imaginar. O Hot, ele é equilibrado, para uso frequente. E o Cool, indicado para uso com menos frequência, né? Economiza no armazenamento, mas paga mais em transações. A lógica é sempre essa, tá? Pontos daqui para a prova AZ900. Os 3 tiers que a gente acabou de ver para File Share são para Azure File Standard, porque no Premium você não tem. Se você selecionar Premium, o foco é na baixa latência, no alto desempenho, e não em você economizar. Se você está pensando em economia, aí você vai pensar ali no Standard e vai selecionar ali qual que é a tierização que você quer. Se é Hot, Cool ou Transaction Optimized, tá bom? O Premium File Share, que é basicamente em SSD, é outra categoria. Não usa esses tiers, é focado em baixa latência e alto desempenho, tá bom? Quando você seleciona, voltando, você chato aqui e às vezes um pouco prolixo, mas eu vou fazer você entender. Então, quando você volta e cria um storage account novamente, eu falei, olha pessoal, quando você vai escolher aqui a performance e coloca Premium, se a gente selecionar aqui o File Share, tá vendo? Como Premium, aí lá depois você não vai conseguir modular ele entre Hot, Cool, não tem, entendeu? É só focado em desempenho, ele não tem tierização, beleza? Na próxima aula aqui, ó, pessoal, vamos falar bastante sobre a redundância, tá bom? Então, voltando, exemplo simples, pessoal, temos ali, ó, o Transaction Optimized, departamento com muita edição de arquivo o dia todo, muito acesso frequente e muita alteração de arquivo, edição, escrita. O Hot, o time acessa diariamente, mas sem tempestade, né, de transações. O Cool, arquivos acessados só uma vez, só de vez em quando. Projetos antigos e coisas do tipo. Então, basicamente também aqui existe para isso, para otimizar custo. Beleza? Então, tabela de resumo aqui na tela, temos, ó, para File Share, não Blob. Então, Tier Azure File Standard. Temos aqui os 3 tiers e basicamente aqui só para você ter uma ideia, né? Custo de armazenamento mais caro, porém o custo de transação é mais barato, né? Então, o Hot nós temos o custo de armazenamento médio e o custo de transação médio. E o Cool, custo de armazenamento mais barato, mais custo de transação mais caro. É essa a lógica, não tem muito segredo. Beleza? E é isso, pessoal. Fechamos. Falei pra caramba. Não sei se essa aula ficou muito grande, mas é basicamente isso aqui que eu queria trazer para vocês sobre storage. Vamos continuar falando sobre armazenamento. Na próxima aula, vamos falar aqui sobre as redundâncias, tá bom? Muito obrigado por assistir essa aula. Eu te vejo daqui a pouco na próxima aula. Bora!